Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Criative. Uma ótima tarde para você. Inclusive, esse é o primeiro programa do ano de 2021. Então, um feliz ano novo para você. Sabemos que não está sendo um ano fácil, assim como foi o ano de 2020, mas vamos ter fé e focar nos nossos objetivos, que se Deus quiser vai dar tudo certo. E hoje vamos falar sobre a busca incansável pelo corpo perfeito. Na atualidade, existe uma busca pela boa forma e pelos hábitos saudáveis de alimentação. Porém, a preocupação com a estética do corpo está se tornando intensa. O modelo ideal de forma física a ser atingido é muito influenciado pela moda e pela mídia. Agora vamos assistir um vídeo onde a influencer Tainara Ogê conta que, devido sofrer com uma grande pressão estética, se submeteu a uma cirurgia no ano passado. Vamos assistir. Gente, faz um tempinho aqui que eu tô tentando fazer esse vídeo, porque vocês viram o que aconteceu, né? Um caso trágico, muito revoltante, que aconteceu com uma influenciadora de 26 anos, a Liliane, que infelizmente faleceu por conta de complicações de uma lipoaspiração que ela fez. E isso mexeu muito comigo, eu fico muito mal e tornou ainda maior a necessidade de vir aqui compartilhar algo com vocês que eu sempre tive vontade de falar, conversar sobre, mas não tinha a coragem, tinha um pouco de receio e de vergonha. Mas hoje realmente eu tenho que vir aqui contar sobre isso. Eu sei que eu, apesar de atender a muitos padrões de beleza, também sinto uma pressão estética muito grande sobre mim, então tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, tenho minhas inseguranças, minhas insatisfações com o corpo. E ano passado, né, março de 2020, eu decidi fazer uma lipoaspiração. E o que acontece? A gente sabe que um procedimento como uma lipo é extremamente invasivo, então a gente deve procurar um profissional que a gente conhece o trabalho, que passe segurança pra gente, que a gente confie, só que eu não fui por esse caminho. Eu acho que de tanto ver no Instagram, eu decidi por fazer aquela técnica famosa que várias influenciadoras, blogueiras estavam fazendo. E na época, por eu conhecer uma pessoa que tinha feito, tinha dado tudo ok pra ela, pra mim vai dar tudo ok também. Então, em vez de eu fazer, sei lá, com alguém que eu já conheço, mas não faz essa técnica, eu vou apostar em alguém que eu não conheço, mas vai me entregar essa técnica aí. Eu vi aqui o antes e depois, eu acho que vai ficar legal e vai dar certo em mim. Na época me ofereceram permuta, mas não aceitei, decidi fazer pagando, porque eu sei que a internet amplia essa pressão estética nas pessoas, tanto é que eu estava ali, né? E eu já percebi o efeito que isso poderia causar nas pessoas que me seguem e tal. Sabe quando você vê muita gente fazendo a mesma coisa e você começa a achar, nossa, por que eu não faço em mim? Nossa, eu acho que eu preciso disso também. Nossa, é muito fácil, olha esse antes e depois, é como arrancar o dente. Então, eu preferi fazer pagando, que eu não me sentiria confortável, né, divulgando algo que é tão invasivo. E também queria me colocar ali numa posição de cliente que pode exigir, pode reclamar, né? Então, me senti mais segura dessa forma. Na época, eu fiz questão de pagar o melhor hospital, onde a pessoa atendia, para eu me sentir segura com essa decisão, né, de estar ali com um profissional que não era o que eu conhecia, mas era o que tinha a técnica que me seduziu, que eu queria ficar igual. Aí o que aconteceu? Aí em março do ano passado fiz a cirurgia, nesse dia subi pro quarto. Quem passou lá para conversar comigo foi o anestesista da equipe, não foi o cirurgião, porque é o cirurgião que passa para te contar os detalhes da cirurgia, se teve alguma intercorrência, como é que foi, quanto tirou de cada canto ali, que lipou. E aí não aconteceu essa conversa e no primeiro dia lá com a equipe do hospital cuidando de mim, eles me faziam umas perguntas que eu não sabia ao certo responder, porque eu não tinha esses detalhes ainda do cirurgião. Aí no dia seguinte ele apareceu e ele viu que no dreno tava saindo muito sangue vermelho vivo. E aí ele falou assim, não vou te dar alta hoje, mas eu tô feliz porque eu tô te vendo corada, tu tá bem e tal. Sendo que eu não tava bem. Tanto é que quando ele falou isso, todo mundo ficou se olhando assim, as enfermeiras que estavam presentes, meus pais também que estavam comigo, minha irmã, todo mundo ficou sem entender nada. Aí ele saiu, falou isso, né, que não ia me dar alta, mas que eu tava bem, que eu tava parada, foi embora. Meus pais estavam presentes, a minha irmã Ludmilla também, e sabe aquela inquietude de mãe? A minha mãe me vendo assim, minha filha não tá bem, ela tá pálida, ela tá desfalecida, e de fato eu tava com uma cor tão branca que eu tinha perdido esse delineado da boca, parecia uma coisa só, uma pele só.
eu tava muito amarela e o sangue do dreno, as enfermeiras tiravam, quando a gente via já tava cheio de novo, então aquilo não tava normal. A minha mãe, inquieta, foi lá falar com algum médico de plantão do hospital, aí levou até o quarto e lá eles viram, gente, ela tem que ir pra UTI agora. Então, aí já bateu aquele medo. Gente, por que eu tenho que ir pra UTI? O que tá acontecendo? Porque você que é leigo, né? Você não é médico, você já fica inseguro. Aí todo mundo ficou tenso. Corre pra UTI, todo mundo tenso, nervoso, sem entender nada. Fiz lá exame pra saber o motivo desse sangramento interno, porque que tava saindo muito sangue. Corre pra fazer transfusão de sangue, recebi 2 bolsas. E aí tudo isso muito rápido, muito urgente, a gente sem entender nada. Aí, esses dias na UTI, gente, eu me senti muito mal, muito mal. Eram dias assim que eu não saía da cama, nem para fazer xixi, nem para fazer as necessidades. Eu fazia tudo na cama, não podia andar, eu não conseguia dormir de tanta dor. E aí mandaram um psicólogo lá para mim, a família toda nervosa, e eu me sentindo muito mal por essa situação que eu me coloquei minha família também, porque meu pai passou mal. Tanto é que no dia que eu subi pro quarto, que eu levei alta da UTI, ele desceu pra emergência, aí minha irmã começou a ter os gatilhos, crise de ansiedade, minha mãe passou mal também. Então foi uma situação que eu nunca mais quero voltar para aquilo. Primeiros dias na UTI eu não podia sair da cama, fazia todas as necessidades na cama mesmo, com a ajuda de uma enfermeira. Tomar banho na cama também, pinchar a cabeça. Sabe, quando você tá extremamente vulnerável? E assim, eu sei que intercorrências acontecem, mas o que mais me deixou na mão e o que me deixou extremamente mal foi no dia que eu mais senti dor, que eu não conseguia dormir, mesmo com muito remédio, eu não conseguia dormir de dor, eu não conseguia entrar em contato com o meu cirurgião. Sabe, quando a pessoa marca muita cirurgia uma atrás da outra, sai de uma já entre outra, eu não acho isso correto, tipo, eu não conseguia, também a equipe lá do hospital não conseguia, então eu fiquei muito mal e me sentindo culpada, e me vendo ali presa na cama, e meu Deus, por que eu fiz isso comigo? E meus pais preocupados, né, porque a gente, né, da medicina, então a gente já entende tudo diferente, achando que vai acontecer o pior. Então depois eu fiquei lá no hospital 6, 7 dias, sendo que a maior parte foi na UTI. Eu olhava assim, gente, eu boazinha, né, uma mulher adulta, informada, eu me coloquei nessa situação, família aqui toda vulnerável, tensa por minha culpa, e eu ficava pensando assim, e se minha mãe não estivesse comigo, se ela não tivesse tido a iniciativa de puxar alguém e falar, olha, e brigar, minha filha não tá bem, ela tá muito pálida. E se eu não tivesse ido a tempo para UTI, se eu não tivesse recebido a transfusão de sangue a tempo, gente, eu poderia ter partido por uma besteira, sabe? Então, isso mexeu muito com a minha cabeça. Foram meses, assim, horríveis, porque minha recuperação, que já era difícil, foi mais lenta que o normal, já que minha barriga ficou bem pontuda, assim, pro lado esquerdo. Tipo, as pessoas fazem 10 drenagens, eu fiz mais de 50. A minha recuperação coincidiu com o período de isolamento social. Então, tudo isso foi mexendo com a minha cabeça e eu fiquei mal, me sentindo culpada, arrependida, horrível. E a minha primeira crise de ansiedade foi por conta disso. Eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, de repente meu corpo todo dormente, eu achando que eu não estava respirando, e com aquele medo, nossa, horrível, horrível. E todo dia acordava chorando, às vezes eu chorava, eu nem entendi o porquê. Mexeu muito com minha cabeça e eu só fui melhorar mentalmente em agosto. Pra vocês verem como mexe não só com o físico, mas com a sua saúde mental. E hoje eu penso muito, né, repenso muito sobre tudo que aconteceu, especialmente pela forma como aconteceu, como eu decidi as coisas. Teria feito com um profissional que eu já conhecia, apesar dele não apoiar essa técnica, em vez de confiar minha vida nas mãos de alguém que eu não conheço, mas que fazia aquela técnica que me seduziu, que eu achei lindo, olhando as fotos, e na minha cabeça seria maravilhoso para mim também. Enfim, eu faria tudo diferente. Teve um detalhe, depois de todo esse processo de recuperação, que para mim foi mais lento que o normal, se viu ali a necessidade de fazer um reparo. Então eu teria que fazer depois de um ano e eu não tenho essa coragem. Não, pelo menos com essa equipe, não confio mais. Hoje eu tive essa vontade de compartilhar essa minha experiência com vocês, porque cirurgia plástica é um assunto muito sério, não pode ser demonizado, mas também não pode ser tratado como algo que é pouco invasível e simples. Não é. Os riscos de fato são muito altos. Então, depois dessa experiência, se eu puder aconselhar aqui, antes de decidir qualquer coisa, pesquise bem, procure um profissional qualificado,
Não se deixe levar por publicidade, por preço barato. Você tem que tirar todas as suas dúvidas, conversar muito com o seu médico, até de fato sentir a segurança para poder tomar uma decisão. E do lado de cá, enquanto influenciador, ter transparência, honestidade na comunicação desses procedimentos, ainda mais quando se trata de um procedimento que é muito invasivo, tem que comunicar o que é, quais são os riscos, porque de fato não é uma coisa simples. Para encerrar, mais uma vez, meu sentimento de solidariedade à família da Liliane. Isso tudo que aconteceu é muito triste, mexe muito comigo. A gente sabe que são vários casos que acontecem, né, por complicações de uma cirurgia plástica. A gente precisa tratar esse assunto com seriedade. E eu peço até desculpas por ter levado todo esse tempo para finalmente ter tido a coragem de vir aqui compartilhar minha experiência. Por muito tempo eu tive receio de contar isso, até mesmo vergonha por me achar uma mulher adulta com acesso à informação e ter me colocado numa situação dessa. Então é algo que para mim é terrível lembrar, mas que sirva de alerta para a gente tratar esse assunto com a seriedade que esse assunto requer. Gente, muito triste esse vídeo, mas totalmente necessário, que sirva de lição, sirva de exemplo pra gente, né? E com essas informações, com esse vídeo, vamos para um breve intervalo. Não saia daí, o Criativo volta já. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debri Bucar. Todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. De volta com o programa Criativo, eu te convido a ficar comigo até o finalzinho, porque o programa está muito bom, cheio de assunto interessante para você. E olha só, o corpo é o ponto de referência da percepção, a base sobre qual se dá a relação com o mundo. E os adolescentes, não só adolescentes, adultos também, passam a almejar para suas constituições e preferências físicas, modelos estéticos semelhantes aos das modelos influencers, esquecendo que cada indivíduo tem seu equilíbrio próprio, que necessita ser conhecido e respeitado. Agora vamos assistir um vídeo da professora Soraya, onde ela aborda esse assunto. Os padrões de beleza sempre passam por transformações. Sabe por quê? Diariamente, as campanhas publicitárias em massa nos atingem com mensagens que indicam o que é belo e bonito, estabelecendo assim um padrão social. A verdade é que essas definições de beleza e as imagens que estão associadas a elas acabam se interiorizando em nossa mente, criando um padrão e direcionando as nossas escolhas. Muitas vezes, acabam criando na nossa mente um padrão de beleza nem sempre adequado ao que realmente deveria importar. Desse jeito, acabamos criando um padrão estético, ou seja, um estereótipo.
Veja que esse conceito de belo e beleza, junto com seu correspondente físico, é alterado segundo os padrões e os valores dominantes em um determinado período e cultura social. Olha essas propagandas antigas e seus padrões de beleza. Veja que são bem diferentes do atual conceito de beleza. A grande verdade é que as mídias, praticamente em todas as suas publicidades e propagandas, estabelecem um padrão de beleza e talvez de forma inconsciente somos levados a uma ditadura disfarçada. Notaram que as propagandas giram em torno de produtos como cerveja, cosméticos, roupa e praticamente todas trazem uma determinação, uma ordem direta do que deve ser um padrão de beleza. Se vocês separarem, quase sempre eles exploram músculos torneados e modelos perfeitos. Sabe por que isso acontece? Porque esse padrão dá lucro às indústrias da moda e da beleza. Atualmente vivemos em um contraste. Temos mais tecnologia, o que deveria facilitar a nossa vida, mas é impressionante como na realidade nos encontramos cada vez mais sem tempo para as coisas simples da vida. Percebemos que o que dizem ter valor é um carro que se compra, uma roupa da moda que se exibe ou ainda uma cirurgia plástica puramente estética. Claro que não somos contra essas coisas, mas o aspecto negativo aqui se chama inversão de valores. Estamos mergulhados em uma cultura cruel, onde temos a impressão ou a realidade de nos tornarmos infelizes, ansiosos, neuróticos e por aí vai. É impressionante como o conteúdo e as mensagens das propagandas muitas vezes nos fazem infelizes com o que temos, nos dando a sensação de que o que realmente somos não tem valor diante das pessoas. Por exemplo, você é feliz com o corpo que tem? Ou todas as vezes que você assiste uma propaganda com uma modelo magérrima, você acaba se sentindo mal? Na realidade, as indústrias precisam da nossa insegurança, da nossa angústia e do nosso estresse, pois assim compramos mais para ter a sensação de recompensa e de bem-estar. Com o tempo, percebe-se que isso é apenas uma grande ilusão. O mais interessante é que as coisas que dão prazer real são atividades simples que não dependem do seu aspecto físico ou financeiro e que normalmente não custam nada ou quase nada. Por exemplo, uma caminhada, um piquenique, namorar, sentir o sol na pele, andar descalço na grama, assistir um filme, conversar com os amigos, sentir o cheiro de uma flor e muitas outras coisas aparentemente simples, mas com grande valor para a nossa vida. Esses momentos especiais e simples nos ajudam a relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se do dia estressante e renovar as nossas energias. Infelizmente, a mídia não atribui valor a esses princípios de bem-estar. Afinal de contas, essas coisas não geram lucro. Provavelmente você conhece ou já assistiu a diversos programas de televisão que focalizam as questões corporais. Também já deve ter percebido a grande quantidade de publicações que abordam os cuidados com o corpo. Por exemplo, digamos que você precisa e quer emagrecer. Muito provavelmente seu comportamento alimentar é inadequado, concorda? Então você compra um DVD com exercícios para emagrecer. A pergunta é: na propaganda, eles alertam que você deverá adquirir hábitos alimentares mais saudáveis ou simplesmente afirmam que você, praticando somente aqueles exercícios, vai emagrecer? Você sabe que a melhor maneira de perder peso de uma forma saudável é com uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos semanalmente. Não há problema nenhum em querer um corpo bonito, pois sabemos que um corpo bonito traz autoafirmação e impulsiona a autoestima. Saúde e estética são conceitos próximos, porém uma coisa não garante a outra. Saúde tem a ver com o bem-estar físico, psíquico e social, enquanto a estética se refere tão somente à aparência física e à beleza. A saúde e a beleza podem estar relacionadas, mas não há uma ligação direta e necessária entre elas. É possível ter saúde e não seguir os padrões de beleza da sociedade. Assim como é possível seguir os padrões de beleza da sociedade e não ter saúde.
Muitas pessoas que estão fora do padrão estético imposto pela mídia acabam incorrendo nos perigos da obsessão na busca pela beleza e, infelizmente, acabam sofrendo um transtorno ao terem uma percepção distorcida do seu próprio corpo, ou seja, acaba tendo o chamado transtorno da imagem corporal e geralmente associado aos transtornos alimentares. Os mais comuns são a anorexia nervosa, onde a pessoa faz uma dieta bem restrita, toma remédios para emagrecer e pratica muita atividade física. Já a bulimia nervosa tem como principal característica provocar o vômito e também tomar remédios para emagrecer. Mas ambas têm outros pontos em comum: a obsessão ao padrão de beleza e o medo excessivo de engordar. Temos também a vigorexia, que é um transtorno relacionado à aparência física, onde é caracterizado pela compulsão em ser mais musculosos. As pessoas com esse distúrbio praticam atividades físicas excessivamente e usam substância para o aumento da massa magra, ou seja, usam anabolizantes para potencializar a hipertrofia. Dessa forma, trazem sérios riscos para a sua saúde. Esse assunto é sério. Nada de tomar remédio para emagrecer sem orientação médica e não use anabolizante para ter resultados rápidos. Minha dica para vocês é: adote um estilo de vida saudável e pratique exercícios físicos regularmente. Pratique um esporte, dance, faça luta, faça caminhada, faça coisas simples que te deem prazer e satisfação. Assim você estará se valorizando de forma correta. Muito legal esse vídeo, né, gente? E com essas informações maravilhosas que vão nos ajudar, a gente vai para o intervalo. Não saia daí que o Criativo volta já. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Olá pessoal, eu sou Brunelli Portela, apresentadora do programa Saúde em Pauta, e eu quero te convidar para acompanhar o programa, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde. Tem muitas dicas de estética, beleza, bem-estar. E olha só, o programa passa todos os sábados às 17h30, segundas-feiras às 9h30 e quartas-feiras às 10h30. Então não perca e nos acompanhe. IPTU 2021. A sua contribuição é investimento na qualidade de vida da nossa cidade. É melhoria na infraestrutura, apoio à educação, saúde, segurança e mais bem-estar para você e sua família. Faça o pagamento até dia 22 de fevereiro na rede bancária conveniada e garanta o desconto de 10%. Não perca o prazo. Se informe pelo portal da Prefeitura. E estamos aqui de volta com o programa Criative. E olha só, os riscos para a saúde existem quando o indivíduo não se alimenta adequadamente e quando sofre o excesso de exercícios. A mídia, com a influência do símbolo de beleza, também existe. Até que ponto ter um corpo bonito, como a atriz da novela, faz alguém feliz? Será que a felicidade está em coisas externas ou no interior de uma pessoa? A juventude, em uma busca neurótica e desenfreada, dedica-se a um grande número de horas e exercícios visando manter a estética física. Não se deve confundir a prática diária de exercícios, que faz bem e é necessária para a saúde, com seu excesso. Recentemente, vimos o caso da influenciadora pernambucana Liliane Amorim, que perdeu a vida após fazer uma lipoaspiração. Olá, gente. Eu sou a Paola Alteia, a autora do Não Sou Exposição. Estou trabalhando, mas achei um espacinho para comentar uma coisa que tem bastante gente me mandando, que é uma notícia muito triste, que é a morte da blogueira Liliane Amorim, de 26 anos, que deixou um filho e morreu em decorrência de complicações da lipoaspiração. Ela teve infecção generalizada
E, bom, estão me mandando e me pedindo para comentar sobre o assunto. É uma coisa trágica, é uma coisa lamentável, é muito triste. Uma coisa que chama a atenção no caso da Liliane é que se você for buscar imagens do corpo dela, tal, antes da lipo, não tem o que tirar nem pôr nesse corpo dela em relação ao referencial que a gente tem de corpo bonito em 2021, que é o corpo que as mulheres querem e é o corpo que a Liliane estava buscando, né? Quando a gente olha para isso como um caso, uma fatalidade, uma situação, não chama tanta atenção o caso. Alguém poderia dizer assim, ah, não, mas foi uma fatalidade, ah, não, mas tal. Mas quando você faz uma projeção para a população feminina como um todo e você procura as notícias de mulheres que já morreram em situações parecidas, você vai ver que é uma chacina. E tem uma questão, gente, que eu, por trabalhar muito com esse tipo de situação, eu sei que muitas vezes, quando a gente vê uma mulher nas redes sociais e ela é bonita e todas essas coisas, parece que ela é super bem resolvida, parece que ela está feliz, parece que ela está bem, mas no fim das contas existe muito sofrimento secreto na vida das mulheres. Então são mães e estudantes e blogueiras, enfim, que passam por muitas situações assim de cirurgias ou de conviver com bulimia ou períodos da vida que tiveram anorexia ou muita baixa autoestima, deixa de fazer várias coisas por insegurança, por vergonha do corpo, né? E muitas vezes as mulheres não expõem isso e não falam sobre isso, e a gente vê umas e as outras e parece que a única pessoa que tem problema é a gente, a única pessoa que está insegura em relação ao corpo é a gente, porque a gente tem essa questão de uma imposição, né? Um imperativo social para que as mulheres sejam de uma certa maneira e tenham uma certa estética, mas ao mesmo tempo não é encorajado, né, que a gente fale sobre os nossos problemas por inúmeras questões. E o que eu posso dizer sobre esse caso da Liliane é que a busca pela beleza, a busca pela magreza, a busca por um determinado tipo físico ou conformação ali de medidas e tudo isso, né, que muitas vezes as mulheres buscam, isso mata, né? E é interessante porque ao longo da história nós tivemos, né, contextos que matavam mulheres sistematicamente, e isso foi mudando ao longo da história, vai desde a época de queimar bruxas até o cinto de castidade, até a era vitoriana, e vai evoluindo, mas as mulheres, né, sempre sofrem em massa, em decorrência, né, de alguma imposição ou de alguma regra moral, ou, né? E essa questão da beleza para nós é muito mais do que querer se sentir bonita ou validada ou aceita, ou seja o que for, né? É uma prova da nossa obediência, é uma prova da nossa disciplina. Quando a gente não cumpre com essas regras, nós somos severamente punidas, né? Se a gente não obedecer certas regras estéticas que existem para a nossa vida, a gente vai, com certeza, encontrar um castigo no nosso caminho, né? E é muito interessante também o fato de que a mulher ocidental dos países desenvolvidos, né,
são pessoas que vão para a mesa de cirurgia sem um motivo concreto e sem uma justificativa clínica. E é uma coisa, né, tão disseminada, e é uma coisa tão cultural, e é uma coisa tão banal, né, que as mulheres falam assim, não, é uma mexidinha, é só uma coisinha, né, como se fosse assim, um procedimento que você vai, né, tomar anestesia, vai para a mesa cirúrgica, passa por procedimentos invasivos, muitas vezes abre, fecha, costura, para a mulher isso é uma mexidinha e a gente vê, né, o quanto que a agressão em cima do corpo da mulher é visto como uma coisa de menor importância, né, e aí eu fico me sentindo assim, gente, porque a minha cabeça roda quando acontece esse tipo de coisa, porque o meu coração sangra, de verdade. Eu acho muito triste. E aí eu fico pensando, né, no trabalho que eu estou fazendo há muito tempo já, e parece sempre que eu sou minoria, uma minoria delirante, uma minoria que tá louca, uma minoria que você fala sobre as coisas e eu escuto muitas críticas, muitas coisas, mas uma das coisas que mais me falam é assim, isso não é nada demais, ai, não é para tanto, ai, meu Deus, quanto mimimi, ai, não, porque você é muito chata e tal. E bom, gente, eu honestamente não sei o que fazer porque eu enxergo que a questão da estética na vida das mulheres é uma coisa sistemática que causa muitas mortes e se não causa morte, causa doença, sequela, transtornos mentais, problemas psicológicos. E eu tô aqui e eu vejo que tem um penhasco, assim, tipo um precipício, que tem uma fila de mulheres e elas estão caindo e sofrendo e morrendo uma atrás da outra. E você fala assim, caramba, olha o que está acontecendo ali, é terrível. E todo mundo fala, não, tem nada. Então, bom, o comentário que eu podia fazer sobre a situação é esse. Eu sinto muito, né, pelo caso e pelo que aconteceu com ela. Não foi a primeira, não será a última. E a gente só lamenta e espera que um dia, né, as mulheres tenham mais consciência de que todas essas coisas acontecem. Quando nós falamos de padrão de beleza, eu quero marcar de saída a dimensão histórica. Diferentes momentos da história produzem diferentes padrões de beleza. Quando nós falamos em história, nós falamos também no modo como essas diferentes culturas produzem os valores, as características, o que se espera dos diferentes corpos, não esquecendo, né, que ao falar de padrão de beleza, o marcador gênero, raça, etnia, classe social, todos esses marcadores que literalmente nos marcam socialmente, eles atravessam a construção do próprio padrão. Então, mesmo se nós pensarmos em termos de mundo, né, diferentes culturas estabelecem os seus padrões sobre homens, sobre mulheres, crianças, jovens e adultos. E, ao mesmo tempo, tomando o Brasil, por exemplo. Em diferentes regiões do Brasil, a forma como esses padrões de beleza, ou do que assim entendemos por beleza, também vão ser construídos de modos muito particulares. Sim, eu me sinto confortável, eu sou feliz, eu sou bem. Mas, assim, por saúde, eu gostaria de emagrecer, porque eu gostaria de fazer uma caminhada, uma trilha. O sobrepeso me incomoda. Sempre fui gordinha e me acho bonita, nunca tive problema com isso. Mas, mesmo assim, eu fiz bariátrica tem um mês. Eu decidi engordar, engordei 11 quilos para poder fazer a bariátrica. Mas não por me achar feia ou por não ser aceita gorda, não era isso. Mas é porque eu pensei, eu tenho 30 anos, então daqui a pouco vai começar a prejudicar a minha saúde. E aí eu acabei de fazer a bariátrica.
Me sinto muito bem com a minha aparência. Já tive mais problema, mas hoje em dia eu aprendi a me aceitar e me amar como eu sou. Eu atualmente me aceito mais do que antes. Eu gostaria de melhorar, não de mudar, mas eu gostaria de melhorar algumas partes do meu corpo. Mas eu me sinto bem, eu me sinto bonita, atualmente eu me aceito. As noções que eu estabeleço com o meu corpo, a minha relação com o espelho, não é uma relação isolada dessa cultura. O modo como eu me sinto, me aceito ou não me aceito em relação a um padrão de beleza estipulado pela sociedade, pelas diferentes agências socializadoras desde muito cedo, as diferentes mídias, né? Os corpos que nós consumimos como um ideal dentro dessa padronização, vão marcar de forma muito concreta essa relação que eu tenho comigo, né? Com o gostar ou com o não gostar, com o se aceitar ou não se aceitar e com a vivência de microviolências cotidianas na medida em que eu não atendo a um certo padrão. Então, eu emagreceria um pouquinho para poder as roupas darem em mim. Tem algumas roupas que não dão em mim. Siliconezinho, né? Mas quando eu emagrecer, bem. Mas não tenho, assim, algo que tenho que mudar. Eu me aceito muito como eu sou. A gente sempre quer mudar, né? Eu me sinto bem, mas a gente sempre quer afinar o nariz, afinar a bochecha, diminuir o braço, a perna, sabe, aumenta, sabe, o peito ficar duro. A gente sempre tem essa vontade. Gostaria de ter os seios mais empinados, a bunda também. Gostaria de ter menos celulites. Eu acho que eu ficaria mais bonita do que eu já sou. A gente tem que realmente se aceitar do jeito que nós somos. E eu gostaria de mudar para me sentir melhor, para me sentir mais bonita. Nós adoecemos do modo como nos relacionamos com a cultura e os seus padrões. Na nossa cultura hoje, ser belo está associado a ser saudável. Entrevistas, não, esse tipo não. Mas aconteceu comigo, nas Olimpíadas eu torci a perna, né? E no atendimento, no hospital onde eu fui, eles negaram o atendimento por eu ter sobrepeso e eles não quiseram me ajudar a subir na maca. Disseram que não ia ajudar porque eu era muito pesada. Ano passado eu tinha emagrecido, tinha feito dieta e emagreci 20 quilos. E aí, nesse carnaval, eu já tinha engordado esses 20 quilos. Como estava na preparação para fazer a bariátrica, eu comecei a engordar um pouquinho mais. E aí um rapaz, que eu tinha ficado no carnaval anterior, os amigos dele começaram a brincar, sua namorada tá aí e tal. Ele simplesmente virou e falou, eu não namoro gorda. Então, assim, isso foi muito doloroso, sabe? Sempre fui muito gorda desde que eu era pequena, desde pequenininha sempre fui muito gordinha, muito. Só que foi aumentando a adolescência, eu fui ficando cada vez mais. E teve uma época que eu tive que, tipo assim, eu sempre estudei na mesma escola. Teve uma época que eu tive que trocar de escola, fui para uma nova escola. E lá eu fiz algumas amizades que eram muito próximas e viviam na minha casa, todo dia eu ia depois da escola lá para casa. E até que um dia eles acabaram esquecendo a rede social logada no meu celular e eu peguei um grupo de conversa deles, tipo, fazendo várias zoações comigo, com montagem, várias coisas dizendo como é que eu achava que eu podia ser amiga deles, sendo gorda desse jeito. Várias coisas e na época aquilo lá me deixou muito mal. Muito mal mesmo. Aí, tanto que eu até saí dessa escola que eu tinha ido, voltei para minha escola anterior. Mas assim, foi talvez o que mais tenha me traumatizado. Já aconteceu comigo, até mesmo em entrevistas de emprego, da pessoa olhar para mim e falar assim, não, você não é do meu perfil. Poxa, mas tudo que você me pediu eu tenho no meu currículo. Não, mas você não é do meu perfil. E o que é que eles pediam? Eles pediam a calça do tamanho 38, eles pediam um busto do tamanho 38. Então eu não me enquadrava, entendeu? Atualmente eu decidi mudar o meu cabelo. Muita gente veio falar pra mim, poxa, mas o seu cabelo liso era lindo. Eu falei assim, o cabelo liso não era meu. Aquele não era o meu cabelo liso. Meu cabelo é cacheado. O meu cabelo agora ele é black.
para a empresa me aceitar, ela tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ainda somos muito marcados por um padrão europeu, um padrão branco, um padrão magro, um padrão esbelto, que está associado ao ideal também de saúde, de qualidade de vida. Os diferentes marcadores de classe, raça, gênero, geração, eles constroem as noções desses padrões de beleza, né? A vivência das violências, dos bullying, das discriminações, do não se sentir desejado ou desejar no campo afetivo, erótico, sexual, tem essa relação direta. Então, ele me incomoda muito, né? Porque eu sou igual a você, né? Eu sou igual a todo mundo, então eu mereço usar a mesma roupa que você usa. Não entendo porque você não pode fazer uma roupa pra mim. Eles impõem muito isso. E como eu sempre fui gordinha, sempre sofri com essa imposição, até mesmo dentro de casa. Eu sempre levei muito de boa e não deixava isso me afetar. Porém é irreal, porque toda mulher tem celulite, toda mulher tem estria, tem mulher magra, mas aquela perfeição que eles impõem não existe. Sempre que eu vejo numa capa de revista uma pessoa que é totalmente diferente do meu padrão, do padrão brasileiro, do padrão real, eu olho aquilo e a gente meio que tem que aceitar, porque é como se a gente fosse um padrão à parte, sabe? Como se a gente fosse uma cota da sociedade que não está enquadrada nesse padrão. E a gente vê que tem gordinhos por aí que tem muito mais saúde do que pessoas que são magras. A gente que emagrece, quando as pessoas olham pra gente, poxa, que bom que você decidiu emagrecer, mas a gente estava ruim antes? Não sei, eu tinha algo errado comigo antes, sabe? Entre um padrão magro e um padrão gordo, entre um padrão branco e um padrão não branco, entre ideais de feminilidade, nessa relação com o próprio corpo, é disso que nós estamos falando. Enquanto hoje, né, na cultura, nós podemos dialogar, conversar, questionar, né, imprimir outras marcas aí para que as pessoas possam, de fato, reconhecer que a não aceitação não brota de mim, né? Eu não nasço um belo dia Rita e não gosto da forma como eu sou, ou do meu cabelo crespo, ou do meu corpo assim, assado, né? Nós somos invadidos e atravessados a todo momento pelo próprio exercício do padrão, que é o exercício do poder, né? E volto a dizer, um padrão de beleza associado contemporaneamente a um padrão estético, a um padrão de saúde. Se ama, se aceita, começa a se olhar no espelho e se ver realmente a pessoa que você é. Não pelo que é imposto, mas por quem você é. Tem que se amar em primeiro lugar. Esquecer o que as pessoas falam, esquecer o que as pessoas vão te julgar, o que as pessoas acham que vocês são. Eu aconselho a todas a se amarem do jeito que são. Pensa no seu interior, no quanto vocês são bonitas, tenta ser o que você é, entendeu? Se uma pessoa não aceita o jeito que você é, a forma que você é como pessoa, então não tem por que você mudar para se encaixar num padrão de sociedade. Não tem por que você mudar por uma pessoa. O importante é você ter a beleza por dentro, é você ser uma pessoa legal, é você irradiar amor por onde você passar. Esse padrão de beleza não existe. Seja feliz como você é. Eu sou feliz gorda e muito feliz. Mostra a beleza que você já tem. Porque você mostrando a beleza que você já tem, o mundo vai ver a beleza que existe em você. Olha, eu não tenho receita, né, de bolo, mas como mulher, como psicóloga, eu digo o seguinte para todas nós, né? É um exercício cotidiano de reconhecer as marcas da cultura em cada uma de nós. Reconhecer o quanto de história tem aqui, camadas e camadas, né? Da forma como nós fomos aprendendo ou não a nos gostarmos, né? Da forma como nós somos ensinadas ou não fomos ensinadas a estabelecer com o próprio corpo uma relação de amizade e não de conflito, né, e não de rejeição. Buscar as pares, né? Eu penso que falar sobre, encontrar um espaço em que nós possamos ser ouvidas e reconhecidas, né? Nesse exercício mais micropolítico das violências que vêm de muitos lugares. A mensagem talvez seja sororidade, né? Uma palavra que eu aprendi
com as mulheres jovens, né? Já que quando eu fui aprendendo coisas sobre o meu corpo, eu ainda não tinha essa dimensão de que eu não estava sozinha. Eu acho que nós vivemos um momento muito fundamental e muito importante, que é a possibilidade de falarmos sobre. Via redes sociais, presencialmente, amigas, famílias, amigos, universidades, ocupar a universidade como um espaço de diálogo, de debate, sem desconsiderar que o modo como nós nos sentimos mulheres no mundo não está descolado, não está tudo em nós, não brota daqui um sentimento com o qual eu não sei o que fazer. Pelo contrário, mas nós aprendemos muito, aprender sobre nós mesmos, no coletivo, nas amizades, no campo dos afetos. Cada dia é um novo dia para lutar contra ideias ultrapassadas, que só fazem com que as mulheres fiquem presas a um ideal de perfeição surreal. A gente batalha para que se enxergue beleza nas diferenças. A moda é dignidade e identidade cultural, e não deve ser nunca inimiga da autoestima. O seu corpo só pertence a você. Por isso, lutamos para que mulheres não tenham que pedir desculpas por existir. Pois cada uma de nós que aprende a se amar é uma nova parceira nessa batalha. E sabemos que a missão foi cumprida quando o sorriso de uma mulher que se aceitou por completo aparece. Mas mesmo ainda tendo um longo caminho pela frente, temos que resistir. Então, pode vir. A obsessão pelo corpo perfeito não mata só as mulheres que se submetem a procedimentos cirúrgicos. 77% das jovens têm propensão a distúrbios alimentares. A cada 2 dias, uma mulher é internada no SUS em consequência da bulimia e anorexia, só no estado de São Paulo. A anorexia é um transtorno alimentar que mata mais no mundo e apresenta alto risco de suicídio, sendo este a segunda principal causa de morte de jovens mulheres no Brasil. E a morte de Liliane não é um caso isolado. Cirurgias estéticas estão matando mulheres. E eu quero te agradecer pelo carinho, pela sua audiência e até mais, até o próximo programa. Tchau, tchau.